Boa noite. Agradecidos por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando o conhecimento renovador que a doutrina espírita nos traz nesse início de ano, onde temos o convite renovado do trabalho, do aprimoramento espiritual, da sintonia com os espíritos do bem, com a nutrição, o alimento que recebemos em cada um dos encontros de palestras, de estudos espíritas que venhamos a participar. É da maior importância esse alimento que nós recebemos por parte da espiritualidade, sobretudo face a esses tempos tão tumultuados de transição planetária, de renovação em que a Terra se encontra. É na medida em que nós nos fortalecemos espiritualmente, aumentamos a nossa convicção sobre a realidade espiritual, a imortalidade da alma, a justiça divina, como nos é apresentada pela doutrina espírita, e nós vamos nos protegendo a esses campos de energias conflitivas, de ameaças de guerras, de retorno, inclusive, de pandemias. Então, a instabilidade no campo material tem se intensificado muito. E ela visa, sobretudo, a nos acordar para a busca dos valores espirituais da vida, para a nossa renovação interior. Por trás de todas essas transições, por essas vicissitudes da vida material, há um convite para que nós busquemos a nossa essência, o nosso espírito, e nos fortaleçamos. E é nessa diretriz que hoje nós vamos continuar estudando um pouco, comentando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós iremos nos ater, principalmente, ao capítulo 5, o anti-serviço. E aqui é importante renovarmos a nossa compreensão espiritual sobre o serviço e sobre o trabalho. Oportunamente já havíamos dito aqui que para as ciências psicológicas, a psiquiatria, a psicologia, elas têm algo em comum. A denominação da chamada praxiterapia, a terapia pelo trabalho, pelo serviço. Hoje, nós somos levados ao conhecimento de que está em atividades, principalmente como complemento daquelas que temos no campo material, as atividades voluntárias. Está no trabalho voluntário, é remédio preventivo a quadros de ansiedade, de depressões, de transtornos psicológicos, pelo fato de nos sentirmos ativamente úteis. Então, o incentivo da espiritualidade não é para que deixemos para o trabalho voluntário quando estivermos aposentados, ou com a idade muito avançada. Não. Independente da faixa etária, é muito importante nos engajarmos em atividades, e, sobretudo, atividades de bem. Então, as instituições espíritas oferecendo muita atividade, há várias ONGs, há, por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que também oferece trabalho voluntário. Através do telefone 188, nós podemos nos esclarecer também a respeito disso, e no site do CVV, www.cvv.org.br. O trabalho é muito importante.
E nesse capítulo, outro serviço, André Luiz vai narrar para nós a atividade que ele passa a ter aqui na Terra com um instrutor espiritual chamado Aulus. Antes de especificarmos um pouco essa atividade, eu não quero esquecer de lembrar vocês a estreia do filme Os Mensageiros. Será agora dia 25 de janeiro, em todo o Brasil, que é a continuação de Nosso Lar. É o Nosso Lar 2. E há um incentivo muito grande para que todos nós que conhecemos o Espiritismo e simpatizamos com a doutrina, a irmos assistir no cinema e divulgar esse filme, que é Os Mensageiros, ou Nosso Lar 2, estreando agora no dia 25 de janeiro, em todo o Brasil. Então, cada vez mais, a divulgação do livro espírita, através de filmes, através das grandes mídias, vão provocando paulatinamente uma renovação psíquica, espiritual, daqueles que começam a tomar conhecimento da realidade da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, eu me lembro aqui, apenas fazendo uma rápida menção, na introdução do livro Os Mensageiros. A escritora de André Luiz, Ernestina, amiga dele, diz: André, você tem feito a renovação mental. Não se esqueça da meditação e do Evangelho de Jesus. E essa orientação dela para André é uma orientação para todos nós, principalmente nesse início de ano, o trabalho de renovação mental, de qualificação daquilo que a gente pensa, e, consequentemente, daquilo que a gente sente e nos envolve no dia a dia. A meta que o Espiritismo coloca para nós é aquela estabelecida no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, a mudança do ponto de vista. De trabalharmos o conhecimento espiritual que já adquirimos para analisar, ressignificar tudo aquilo que chega ao nosso conhecimento. Então, a gente toma ciência de uma notícia, de uma tragédia, a análise daquilo sob a luz do Espiritismo. Os desencarnes coletivos, aí nós vamos encontrar no livro Ação e Reação de André Luiz, um capítulo só sobre desencarnação coletiva. É um livro que também tem aí na livraria da ANE, Lembrando, a maioria dessas obras que eu estou citando aqui, vocês podem encontrar na livraria. Se não encontrar, fale com o Mário, e Mário vai pedir um livro, qual livro está aí. Nós vamos citar vários livros aqui durante essa exposição. Então, a renovação mental, que é proposta, a qual André Luiz estava aderindo, e que nós precisamos fazê-la diariamente. Sobretudo agora que o ano está iniciando. Nos envolvemos em alguma situação, analisar à luz do espírito imortal. O que é que isso tem para me ensinar? Por que isso me aconteceu? Que lição eu posso deduzir para o meu crescimento espiritual e moral? Essa renovação, e que é muito ajudada na medida que nós passamos a ler, participar de mais encontros espíritas, enriquecer a nossa mente desse conteúdo libertador, há pouco citado por Mário. Isso é muito importante. Então, no livro Os Mensageiros, surge agora o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros.
Então vamos divulgar o filme a partir do dia 25, está bem próximo desse mês. Então, ocorre o seguinte: o escritor Aulus e André Luiz vem visitar determinada instituição espírita entre nós encarnados, para trazer-nos esclarecimento sobre a participação dele, de Aulus, nessa atividade, uma atividade que é um serviço, e aqui é bom entendermos a amplitude que há por trás da palavra trabalho e serviço à luz da doutrina espírita. Vejam só, participar de uma reunião de estudos espíritas, sobretudo, é um trabalho. Não é? Claro, existe o trabalho puramente físico, mas há também o trabalho espiritual. A leitura de um livro cuidadosa, estudando uma obra espírita, é um trabalho de renovação para a nossa mente, para o nosso espírito, e de ajuda indireta para espíritos que nos acompanham e que absorvem parte daquele conteúdo que nós estamos lendo, estamos ouvindo numa palestra, estamos aqui reunidos. Todos nós aqui estamos em trabalho. Entrou no centro espírita, está trabalhando para a espiritualidade do bem. Porque junto de nós, isso vai sendo analisado nesse capítulo, tá? Há várias companhias espirituais. Desde espíritos amigos, simpáticos a nós, há também espíritos adversários, que não nos veem com bons olhos, mas que nos acompanham e recebem amparo e assistência também na casa espírita, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente não está percebendo aqui os desencarnados normalmente, mas é um número 4 vezes maior do que de encarnados, devido às companhias que seguem junto conosco. Então, está aqui também um trabalho espiritual. As vibrações psíquicas nossas, as vibrações magnéticas, porque o nosso corpo ele é constituído de células, de moléculas em movimento, gerando um campo magnético, que é utilizado pela espiritualidade em tratamentos espirituais, em socorros que são realizados. Então a pessoa está ali sentada, quietinha, mas está trabalhando, espiritualmente falando. Então André Luiz, logo no começo desse capítulo do serviço, narra que quando ele estava com Aulus na instituição, ele percebia a quantidade grande de espíritos que adentravam naquela reunião. E ele, junto com Aulus, discrimina para nós que espíritos eram esses. Os espíritos que vinham acompanhando as pessoas para a reunião. Então, esses espíritos, em grande parte, têm um nível de perturbação, de sofrimentos e dificuldades no plano espiritual. Como nós sabemos, a vida espiritual ao redor da Terra é constituída por aqueles que desencarnam. Se aqui na Terra, entre nós, são poucas as pessoas que, de fato, vivem felizes intimamente, não é momentos de alegria, pessoas que estão com a consciência em paz, estão de bem com a família, com a experiência encarnatória que estão vivenciando, pessoas que estejam de bem,
em relação àquelas que se traduzem por pessoas amargas, pessimistas, conflitivas, que reclamam com assiduidade de tudo, com quadros variados de perturbação, muitas. Assim é o mundo espiritual ao redor de nós. E aquelas pessoas que iam para o centro espírita, André Luiz diz a nós dois fatos distintos. Para aqueles que estavam na reunião e acompanhavam atentamente, absorvendo o conteúdo dos valores espirituais compartilhados, havia um benefício perceptível àqueles espíritos que as acompanhavam. Porque de nós emergem, como havíamos citado, eflúvios, magnetismo e vibrações. Se a gente está absorvendo um conteúdo renovador, se sentindo bem durante uma palestra espírita, essa sensação boa nossa, ela é emanada em torno de nós. E, evidentemente, alcança aqueles que nos acompanham. Mas André percebeu também o outro lado. A intromissão de espíritos que levavam algumas pessoas a um sono hipnótico e de característica obsessiva. E aqui é importante separarmos dois tipos de sonolência que ocorre durante uma exposição espírita normalmente. Primeiro, aquela natural, fisiológica. A pessoa teve um dia de trabalho intenso, mas mesmo com um cansaço na noite, dobra a vontade e vem para uma reunião, para uma palestra espírita. É claro que fisicamente a pessoa está cansada. Senta-se para acompanhar uma palestra. A palestra espírita não tem, normalmente, hinos, músicas. É uma palestra estabelecida através da palavra, do vocábulo, e a pessoa está cansada. Se há um adormecimento aí, é natural. Mas imagine a pessoa que está bem disposta, mas entrou no centro espírita, o sono bate. Terminou a palestra, aí voltou, a energia voltou, a pessoa se sente totalmente desperta. Alguma coisa não está certa. É aí que André diz nesse capítulo 4, esse entorpecimento que muitas vezes é ocasionado por processos obsessivos, que ele inclusive caracteriza como vampirescos. Porque há uma absorção das energias, mas de forma deletéria. E não de forma positiva pela espiritualidade do bem. Mas sim uma subtração das energias por espíritos em desequilíbrio que acompanhar a pessoa. Mas é assim. A reunião vai se desenrolando. E André percebe, junto aos, que é o seu instrutor, que há, na presença de espíritos desencarnados, muitos que traziam problemas de característica perispiritual, expressando alergias e doenças. O que para nós não causa nenhuma surpresa, mas para alguns que não conhecem bem a realidade do mundo espiritual, muitos problemas físicos, muitas doenças que não foram resolvidas na Terra, não é porque a pessoa desencarnou e o problema está resolvido.
É por isso que o Espiritismo é a doutrina que traz o maior antídoto contra a loucura e o suicídio, como está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item, loucura e suicídio. E lá a espiritualidade deixa para nós bem claro que na medida em que a consciência da revelação espírita adentra-se em nós, ela é o maior antídoto contra o suicídio. Porque mostra, primeiramente, que não é porque aparentemente a vida física foi encerrada que os problemas terminaram. A pessoa leva a carga de problema para o mundo espiritual. E que pode ser intensificado, normalmente é, quando ela foge pela porta falsa do suicídio, problemas e desequilíbrios perispirituais que vão gerar muita dor e muito sofrimento. E aqui é preciso fazermos novamente um esclarecimento importante. Dor, sofrimento, doenças, dificuldades não são castigos de Deus e não são obras de Satanás. Porque, como sabemos, Satanás, como entidade inimiga de Deus, é uma figura simbólica do Evangelho, representativa de todos os espíritos que eram homens, desencarnaram e se tornaram adversários do bem. Então, dor, doença, sofrimento, nem é originado por Deus e nem pelo Satanás, é originado então por quem? Pela criatura humana. É o resultado de todas as ações nossas contrárias às leis divinas, desde reencarnações passadas. Porque muitas vezes a gente pode passar por uma doença congênita desde quando nasceu e que é o resultado de desequilíbrios de vidas interiores. Graves, desequilíbrios graves. Mas então, isso tem que ficar bem patenteado para nós, porque Deus nos concedeu ao mesmo tempo o livre-arbítrio e um determinismo relativo às escolhas que o espírito faz antes de reencarnar. Mas na grande maioria delas passíveis de serem modificadas. Então são muitas as situações na nossa vida que, dependendo das nossas atitudes, das nossas escolhas, nós poderemos criar, entre aspas, um destino de dor e sofrimento, ou um destino relativamente feliz, pelas escolhas que realizamos durante a encarnação. Emmanuel deixa para nós bem claro, no livro Consolador, de que só há algo que não se pode mudar e que não é alterável: o momento exato da nossa desencarnação. Mas o que acontece antes, tudo é passível de modificação, dependendo das nossas escolhas e do que nós realizarmos. Mas então, André Luiz Alves vai trabalhando para nós a compreensão dessa atividade que se dá na instituição espírita e que mais adiante irá se desdobrar na reunião mediúnica. É claro que a reunião mediúnica, como nós sabemos aqui, ela tem o seu dia especial, o seu horário, não é feito aberto ao público. O melhor exemplo que nós sempre nos referimos ao falar dessa característica da reunião mediúnica no centro espírita é aquele dado por Jesus. A primeira reunião mediúnica de fato, explícita, que Jesus realizou com os apóstolos, ele não fez com todos. Ele escolheu 3, Pedro, Tiago e João.
que eram os que estavam mais habilitados a entender o que ia acontecer. É por isso que antes de podermos participar de uma reunião mediúnica, precisamos já estudar o Espiritismo, participar de reuniões de estudos da mediunidade, para entendermos o que vai acontecer ali. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João. Sobe o monte da transfiguração. E ali se materializa Moisés e Elias. Mediunidade de efeitos físicos. Materialização ali. Pedro, Tiago e João perguntam àqueles espíritos e a Jesus ali se deveriam ficar um tempo maior, armar uma tenda, aproveitar aquele momento inusitado. Estava havendo ali uma reunião mediúnica plena, nunca explicada ou falada em qualquer outra doutrina cristã que não seja o Espiritismo. Porque essa cena da transfiguração, ela é um grande mistério. Para aqueles que não compreendem ainda as Escrituras à luz da doutrina espírita. Não entendem como é que Moisés e Elias estavam ali. Moisés e Elias já tinham morrido há muito tempo. E com um detalhe, né? Elias fora João Batista. Mas João Batista tinha sido degolado, já tinha desencarnado. Mas se apresenta fisiologicamente como Elias. Os espíritos do bem, à medida que vão evoluindo, detêm a possibilidade de caracterizar a sua apresentação no mundo dos espíritos que mais lhe chame a atenção que eles queiram se apresentar. E ali o Elias estava se apresentando, e João Batista estava se apresentando como Elias. Mas há um detalhe singular que não houvéramos falado antes, e que tem tudo a ver com o nosso tema sobre a mediunidade. É porque quando os discípulos vão descendo, e Jesus diz assim: a ninguém conteis essa visão, até o dia em que o Filho do Homem seja ressuscitado. E, vejam, os três participam ali daquela reunião mediúnica, e quando vão descendo o monte, Jesus diz: olha, a ninguém conteis o que vocês viram. Só depois que o Filho do Homem for ressuscitado. Exatamente porque, meus amigos, vejam, a mediunidade, a comunicação com os espíritos desencarnados, houvera sido proibido por Moisés, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. O povo de Israel não poderia, de maneira nenhuma, seriam amaldiçoados se procurassem falar com os espíritos dos mortos. Estava proibido. Até Jesus, a proibição continuava. Jesus abre uma exceção, chama Pedro, Tiago e João, mas ainda diz a eles: só contem depois que o Filho do Homem ressuscitar. Então, é a partir do momento da ressurreição de Jesus que o intercâmbio mediúnico se estabelece para todos os discípulos e para todos nós ao longo dos milênios. Então, Jesus ressuscita, se materializa junto aos apóstolos e inaugura o intercâmbio direto com os mortos, que vai ser implementado
no chamado Dia do Pentecostes, que está lá no livro Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo. É um dia em que os apóstolos se reúnem e, na linguagem simbólica da Bíblia, é derramado o Espírito Santo sobre todos eles. E começam a falar em línguas. Outros começam a curar. Outros começam a profetizar. E ali é dito a nós no livro Atos que era o cumprimento da profecia do profeta Joel, no Antigo Testamento. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Ali se estabelecia da forma mais intensa possível a atividade mediúnica, que irá se desdobrar na igreja primitiva, chamada a Igreja do Caminho. Mais adiante será entorpecida e colocada de lado, para mais adiante, da forma mais planificadora possível, se estabelecendo o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, a mediunidade, meus irmãos, como já diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. É dito assim. A mediunidade é coisa santa, que deve ser exercida santamente, religiosamente. É muito forte essa passagem do Evangelho. Eu me recordo porque quando eu comecei a conhecer o Espiritismo, foi só uns 30 e poucos anos. E quando eu vinha de um passar de igrejas evangélicas, eu tive muita dificuldade de aceitar a doutrina espírita, mas já começando a ler as obras de André Luiz, aí a doutrina ali foi quebrando as barreiras e eu modificando as minhas cadeias mentais provenientes de um entendimento literal da Bíblia, mas tinha uma coisa que me travava. Era essa questão de falar com os mortos. Eu dizia, poxa, a doutrina espírita é muito bonita, a filosofia, a explicação da reencarnação resolve todos os problemas do ser, da alma. Mas essa história de conversar com o defunto, com gente que já morreu, isso me causava uma certa ojeriza. É claro que isso era proveniente das leituras do Antigo Testamento, onde tinha a maldição lá colocada por Moisés, e a ausência dessa compreensão que eu agora estou compartilhando com vocês do Novo Testamento. Mas eu dizia, olha, eu fui lendo, mas eu evitava me aprofundar nas questões da mediunidade. O que veio a acontecer alguns anos depois, quando, lendo bem as obras de André Luiz, como essa que estamos comentando, dentre outras, eu percebi os ângulos e os enfoques novos para a questão da mediunidade. Então, a mediunidade é uma coisa santa e que faz parte de cada um de nós. Como comentamos aqui no mês passado, através das inspirações que nos vêm pelo pensamento, do nosso anjo guardião, do Espírito que cada um de nós temos e que nos protege e que é o Espírito elevado. Quando escutamos e atendemos a uma sugestão deles, naquele momento nós somos médiuns. É claro que o termo está mais associado ao fenômeno ostensivo. Aqueles que veem espíritos desencarnados, ou que possibilita que eles falem através
da pessoa ou escrevam, como no trabalho de psicografia. Mas, fora os meios ostensivos, há uma imensa possibilidade de intercâmbio mediúnico que todos nós temos. E, principalmente, quando vamos dormir. Que o nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não. Se o nosso espírito não estiver perturbado por problemas materiais, com desequilíbrios morais, e fique perturbado mesmo no repouso físico, se isso não acontecer, nós estaremos com possibilidades imensas de aprendizagem, de trabalhar em atividades do bem, enquanto o nosso corpo está ali adormecido. Isso nos é mostrado em inúmeras obras de André Luiz, dentre outros livros. Mas eu não posso deixar aqui de me lembrar desse enfoque, porque entre as obras de André Luiz, houve obras de outro espírito que representa um papel muito importante desde quando a doutrina espírita foi codificada. E é, inclusive, o nome de uma das instituições espíritas de Caruaru, Leon Denis. Leon Denis, logo quando eu comecei a conhecer a doutrina, eu deixo aqui o incentivo desse primeiro livro, né? O problema do ser, do destino e da dor. Eita obra filosófica e até com aspectos científicos, porque o Leon Denis traz um enfoque que envolve tudo, religião, ciência, filosofia. Então, o problema do ser. Por que nós estamos na Terra? De onde viemos? Porque é a questão do sofrimento, da dor. Então, Leon Denis, numa linguagem ímpar, fácil e, ao mesmo tempo, penetrante, vai tirando todas as dúvidas que nós podemos ter. Leon Denis, agora no dia 1º de janeiro, é o dia de aniversário. Ele foi, em parte, contemporâneo de Allan Kardec. Mas ele deixou muitas obras importantes. Aqui eu vou citar só 3. Essas 3 obras de um valor imenso. Se não tiver na livraria da AME, fale com Mário, o pessoal para adquirir. Então temos, primeiro, o problema do ser, do destino e da dor. A segunda obra, Cristianismo e Espiritismo. Essa obra é para quebrar quaisquer dúvidas sobre a natureza profundamente cristã do Espiritismo. Então, Cristianismo e Espiritismo. Essa obra é um fenômeno. Depois a obra, depois da morte. Depois da morte é aquele tratado da religião, diríamos até mesmo da evolução humana, de uma forma, olha, é difícil caracterizar a linguagem de um livro de Leon Denis que não seja, ao mesmo tempo, simplicidade e profundidade. Ele consegue colocar ensinos profundos, mas de forma simples. O livro Depois da Morte é um livro que sempre lembra-nos Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo teve no livro Depois da Morte a ponte que levou ele ao Espiritismo. Eu lembrei aqui já faz algum tempo, vale a pena recordar, os 3 problemas maiores de Eurípides. Os
três principais problemas da vida dele. Um era a doença da sua mãe, que tinha crises epiléticas. Me perguntaram aqui quem foi Eurípides. Diríamos o apóstolo do Espiritismo e Sacramento. Né? Veio para nós durante 38 anos. Eurípides faleceu em 1918 na gripe espanhola, o chamado Covid daquela época. Mas Eurípides deixou uma marca do movimento espírita no Brasil, e diríamos até no mundo indiretamente, de tal forma que são centenas de instituições espíritas no seu nome no Brasil. E Eurípides tinha esses três problemas. O primeiro, a doença da sua mãe, que tinha crises de convulsões quando ia assistir à missa na igreja católica. Na época, Eurípides muito católico. E tinha o segundo problema de Eurípides. Era o seu tio Mariano. E o tio de Eurípides era uma pessoa que Eurípides gostava muito. Se metera numa tal seita chamada naquela época já de Espiritismo. Uma reunião mediúnica que se dava numa fazenda Santa Maria, lá perto de Sacramento, e esse tio dele, ele sentia, estava sendo a vergonha da família. Ele estava metido com essa história de espírito, de mediunidade, então estava sendo uma vergonha. Isso doía em Eurípides. E o terceiro problema maior de Eurípides, que era as bem-aventuranças. Porque Eurípides, que gostava muito de ler, tinha recebido uma Bíblia de presente do padre. Ele ajudava muito na igreja e recebeu de presente uma Bíblia, que naquela época, meus irmãos, a Bíblia só podia ter os sacerdotes, os padres. As pessoas, havia a proibição grande. Eurípides lê os evangelhos. Mas e para entender as bem-aventuranças? Que hoje todos nós entendemos facilmente com o Evangelho segundo o Espiritismo. E todas as bem-aventuranças fazem parte de variados capítulos do Evangelho. Mas aí, três problemas, e que são resolvidos, vejam só. O tio Mariano vai dormir na casa da sua irmã, da mãe de Eurípides, e leva o livro depois da morte. Eurípides inventa de discutir religião com o seu tio. Eurípides era muito erudito, não consegue convencer o tio. O tio não tem a linguajar para convencer o sobrinho. E o que é que ele faz? Diz, olha, eu não tenho condições culturais de falar com você, mas toma esse livro, leia esse livro, e depois você conversa conosco. E Eurípides vai abrir aquele livro depois da morte. Pronto. Vai ser envolvido com a linguagem poética e profunda de Leão Denis. Entre as horas da madrugada lendo, termina no outro dia de manhã a leitura do livro todo. Sabe que é ler um livro de uma respirada só, e no outro dia de manhã, quando te acorda e sai, já li o livro. O que achou? Essa obra, tio, é um monumento. Essa expressão de Eurípides. Essa obra é um monumento. E aí o tio diz, fique com ela. Ela é sua, de presente. E Eurípides vai ler outra vez. E depois da segunda leitura, ele vai querer conhecer essas reuniões mediúnicas
que o seu tio participava. E lá na reunião mediúnica, Eurípides, e pela primeira vez viu a ocorrência, porque vejam bem, meus irmãos, era o início do Espiritismo no Brasil, aqueles anos. Essa divisão pedagógica que hoje nós temos, da reunião pública, da reunião mediúnica, da reunião de tratamento espiritual, não havia naquela época. Eurípides vê aquele grupo de pessoas lá, sentadas, e ele pensa assim: se é verdade essa história mesmo, que os espíritos dos mortos se comunicam, eu só acredito se através do médium Aristides, que era um médium analfabeto, como se diz, de pai e mãe, sabia, não tinha erudição nenhuma, se através desse médium Aristides, o espírito de São Vicente de Paulo vier esclarecer as bem-aventuranças. E de repente, Aristides entra em transe e é explicado as bem-aventuranças uma a uma, como nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Naquela noite, quando ele sai de lá, ele já é espírita convencido. Porque o Espiritismo, como vocês sabem, não tem batismo, nem sacramento, nem nenhum ritual para alguém ser espírita. É um convencimento do sentimento, do coração, do entendimento. Eurípides sai dali já envolvido com a doutrina. Mas aí ele diz: e agora? O que eu vou fazer? Porque ele era o representante na Igreja Católica de um trabalho missionário da Igreja que tinha o nome de São Vicente de Paulo. Só que esse espírito se apresenta e diz que vai ser o orientador de Eurípides. E diz: olha, você tem que abandonar a igreja. Seu caminho agora é outro. E é o que Eurípides vai fazer. Bom, foram resolvidos dois problemas, né? E Mariano, que agora é um benfeitor para Eurípides, as bem-aventuranças, e agora o problema da mãe. A mãe de Eurípides sofria de um processo obsessivo, de entidades espirituais que não queriam ela ali assistindo à missa e dava crise de convulsional. Quando Eurípides chega, conta para a mãe e percebe, através de uma evidência espontânea e momentânea, a doença da mãe. Era questão de processo obsessivo. E através de vibrações direcionadas em forma de paz, a mãe dele fica morta. Resolvido o problema. Então, essas obras de Leon Denis são muito importantes. E tem uma em especial associada à mediunidade, que eu não citei. É o livro No Invisível. Então, No Invisível também é uma obra importantíssima da leitura para todos nós. E esses livros, como eu estava dizendo, não é especificamente para quem é médio ostensivo, é para todos nós. Todos nós temos o convite. Claro que o livro dos médiuns, que faz parte da codificação, não pode ser esquecido. Na leitura das obras básicas é indispensável, e o livro dos médiuns vai estar lá presente. Mas das obras acessórias, as de Leon Denis, tem uma importância singular, porque vai nos mostrar
em bases profundas o que está na codificação espírita. Mas é uma leitura, digo a vocês, muito salutar e rápido de ser. Então, lembrar do aniversário do Léo Denis e dessas obras importantes, voltando à questão do antisserviço. Então, o convite para nós, que se inicia na renovação mental, e que nós devemos estar atentos a fazê-la, porque, meus amigos, nós trazemos um passado grande, mas de perturbações, de conflitos com as leis divinas, com a lei do amor. Na medida que nós temos, alimentando a nossa mente com informações novas, informações em harmonia com as leis divinas, vai sendo feito um trabalho de ressignificação do nosso psiquismo, das nossas ligações neuronais. O nosso cérebro vai começar a fazer novas conexões, agora positivas, harmoniosas. Entre outras coisas, irão se traduzir no fortalecimento do nosso sistema imunológico, entre outros aspectos bons, né? Porque estarmos com a mente associada a vibrações elevadas predispõe o nosso organismo como um todo a estar em harmonia. E é natural que a gente se sinta melhor. Eu me lembro que num período que levou alguns meses em que estive conhecendo o Espiritismo, ao perceber que a leitura era uma forma eficaz de trabalho desobsessivo, aí eu digo a vocês sem nenhum exagero. Eu lia sentado, eu lia deitado. Se tivesse acordado, eu estava procurando absorver conteúdo espírita. Naquela época, aqui em Caruaru, os centros espíritas que haviam era a AME, o Leão Denis e o Emmanuel. Eram 3 instituições espíritas. Eu saía em dias alternados em cada uma delas. Tinha reunião no centro, eu estava lá. E aí, depois desses 3 centros espíritas, os do Leão Denis, aí surgiu a Casa Allan Kardec, lá na Quadro 2. Depois surgiu o Bezerra de Menezes, que a gente participou na fundação. Mas é importante, eu deixo aqui essa ressalva, esse trabalho de ressignificação da nossa maneira de pensar, agora associada a ideais de iluminação, de equilíbrio e de paz interior, que nos fortalecerão a enfrentar esses problemas. Esse período de transição planetária tem sido tão rico e que precisamos estar fortes, emocional, mental e espiritualmente. Que Jesus, que os espíritos amigos nos acompanhem de volta aos nossos lares e nós concluímos aqui a exposição desse capítulo. Muita paz para todos.